Tenha uma trajetória de herói ou viva o suficiente para ver você ser colocado como vilão. Talvez nada defina exatamente tão bem essa trajetória atual de Casemiro do Manchester United como agora. Ele que havia chegado na temporada 22-23 começou muito bem, comendo o fino da bola e que literalmente passou a comer só que mais comida. Conhecido por ficar acima do peso até de maneira irreconhecível, Casemiro, assim como Antony, foi de certa forma colocado para os leões, sendo até feito de chacota por torcedores rivais ao United. Convenhamos que é um absurdo fazer o Casemiro de chacota, já que a história que ele possui no futebol chega a ser inenarrável, em especial no Real Madrid, quando o próprio Carlos Henrique, próprio Casemiro, chamou a atenção pela constância, pelo seu vigor físico, pela sua combatividade e por ser um verdadeiro cão de guarda, que ao lado de Kroos, Modric e companhia regiam o meio-campo do Real Madrid. Só que, como você bem sabe, o futebol é a magia do inexplicável e tudo é extremamente volátil. Um dia você pode estar sendo aplaudido, aclamado por todos, com a crítica simplesmente o colocando no pedestal. Só que em outro, se você não cuidar, pode virar tudo de cabeça para baixo. E após um jogo para esquecer de Casemiro contra o Liverpool, as críticas só aumentaram num avalanche de azar e principalmente de gritos para que Casemiro saia do United. Por isso que você vai ver tudo isso agora, mas claro, vou pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, beleza? Fechou? Tamo junto? Então bora pro vídeo. O ano era 2012 e Casemiro havia feito seu melhor ano pelo São Paulo, clube que o revelou, atuando em 50 partidas e marcando 3 gols, apesar de não ser titular absoluto da equipe, sagrou-se campeão da Copa Sul-Americana e encerrou sua passagem pelo tricolor paulista em janeiro de 2013. No total, o volante atuou em 111 partidas, marcando 11 gols. Muitos não entenderam exatamente porque o Cazé, ou melhor dizendo, o Cazé dentro de campo e não fora dele, havia saído da equipe do São Paulo, ainda mais para qual equipe ele seria contratado. E do nada todo mundo surpreendeu quando o Real Madrid o contratou. Muitos diziam que o Casemiro não tinha nem bola para chegar perto do Real, mas foi no dia 31 de janeiro de 2013 que ele fez um empréstimo pelo São Paulo para o time B do Real, o Real Madrid Castilha, até o fim da temporada com opção de compra. Até aí tudo bem, e ele foi promovido com José Mourinho. Inicialmente contratado para apenas atuar pelo time B, ele foi promovido à equipe principal através do Mou, quando não somente foi utilizado para partidas, como também jogou como titular, utilizando a camisa número 38. Passou a jogar no Real Madrid, mas com a primeira passagem muito apagada, de tal forma que logo seria mal considerado um jogador excelente, até que o Porto em 2014 conseguiu ele por empréstimo e a partir daí, sua última temporada nos Dragões mudou completamente a percepção das pessoas. Foi assim que em 2015, o Real Madrid tentou novamente colocar o Casemiro nos eixos, quando muitos diziam: Real Madrid, você tá maluco? Tantos jogadores de alta classe para ir atrás e você vai insistir no Casemiro? Pois é, mas o Real Madrid anunciou o retorno do craque. O Porto decidirá pagar os 15 milhões de euros para ficar com o jogador em definitivo, mas o Real Madrid pagou 7,5 milhões de euros e exerceu assim sua opção de recompra, mantendo o jogador na cidade de Madrid. Desde a volta de Casemiro ao Real, ele tornou-se peça fundamental e indescritível no esquema tático dos blancos. Com a chegada de Zidane, técnico, isso ficou ainda mais evidente, sendo considerado o equilíbrio da equipe e um jogador simplesmente insubstituível. Em 3 de junho de 2017, o Cazé conquistou a sua terceira Liga dos Campeões da UEFA pelo Real, anotando um dos gols da goleada por 4-1 sobre a Juventus da Itália. Casemiro conquistou novamente a Liga dos Campeões em 2018, após uma excelente atuação na final e terminou com vitória por 3-1 sobre o Liverpool. Casemiro ainda assim conseguiria mais e mais anos de hegemonia, de tal forma que sua passagem seria praticamente inesquecível. O brasileiro encerrou sua passagem pelo Real Madrid com 18 títulos, exato. 18. 5 Liga dos Campeões da UEFA, 3 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas da Europa, 3 Campeonatos Espanhóis, 1 Copa do Rei e 3 Supercopas da Espanha. No total, o volante atuou em 336 partidas, marcando 31 gols e distribuindo 29 assistências. Foi então que na temporada 22-23 ele foi anunciado oficialmente pelo Manchester United, sendo contratado no dia 19 de agosto de 22 por cerca de 60 milhões de euros, 312 milhões de reais na época. O brasileiro assinou o contrato e já começou jogando com vitória, realizando seus primeiros derbys sem sentir o peso da camisa, conseguindo marcar seu primeiro gol no dia 22 de outubro. O volante teve excelentes atuações, de tal forma que na primeira temporada conquistou a Copa da Liga Inglesa.
e parecia que suas atuações seriam cada vez mais constantes. Afinal, na própria final, ele marcou o primeiro gol da equipe, realizando excelente partida. Mas então veio a temporada 23-24 e o decorrer da temporada foi muito irregular para o brasileiro, com suas performances sendo extremamente criticadas pela mídia. Dessa forma, o jogador ficou fora da convocação para a Copa América de 24. Na reta final da temporada ainda teve de atuar como zagueiro em algumas partidas, já que todos os defensores do Manchester United estavam lesionados. Assim, Casemiro foi o escolhido pelo técnico Erik ten Hag para formar a dupla de zaga ao lado de Jonny Evans. Por conta de suas atuações abaixo da média, o clube inglês colocou o jogador como negociável para essa temporada. Com o Casemiro tendo um dos salários mais altos dos Red Devils, sua permanência foi extremamente ameaçada com a provável demissão de ten Hag, já que o técnico era um defensor do seu futebol. Desse modo, clubes da Arábia Saudita chegaram a sondar o jogador antes mesmo do fim da temporada. Chega a ser absurdo porque um cara que estava simplesmente, pouco tempo atrás, presente na lista de convocados para a Copa do Mundo de 22, simplesmente acabasse o futebol assim. Pois é, mas Casemiro mal imaginaria o mal que o aguardaria logo tempos depois. Você já sabe mais ou menos o que é, eu tenho certeza, mas eu quero ressaltar ainda mais. A atuação de Casemiro contra o Liverpool acabou escancarando de vez uma crise que não de hoje decorre no seu futebol. O Casemiro voltou a ser alvo de críticas em uma fase desde a última temporada, quando acabou perdendo espaço na seleção brasileira. O volante brasileiro falhou nos dois primeiros gols da derrota por 3-0 para o Liverpool nesse domingo e foi substituído no intervalo. O primeiro gol marcado por Luiz Dias, o Casemiro tentou um passe no campo de defesa e perdeu a posse de bola. 7 minutos depois, o brasileiro conduziu e foi desarmado no lance do segundo gol do atacante colombiano. O jornal The Sun deu nota 2 para o volante, a avaliação da partida, e definiu a atuação como um show de horrores. Após o jogo, o técnico Erik ten Hag saiu em defesa do volante. O Casemiro tem mais experiência do que eu, jogou nas duas melhores equipes do mundo, não precisamos apontar o dedo, isso não vai nos ajudar agora. Quando você sofre um gol, não pode apenas apontar um erro. Qual é o sentido de dizer que Casemiro perdeu? Ele perdeu a bola porque queria ser corajoso, faz parte do futebol e não façam disso uma coisa individual. Após a substituição do brasileiro, os donos da casa seguiram sendo dominados pelo adversário, o Liverpool, e sofreram até mais um gol, marcado por Salah, titular do Manchester United ao lado de Mainoo. Como dupla de volantes, Casemiro terá agora a concorrência de Manuel Ugarte. O volante uruguaio chegou do PSG em uma transferência de 50 milhões de euros e pode ameaçar a posição do Brazuca. A derrota para o Liverpool deixou o Manchester United na 14ª posição da Premier League, com apenas 3 pontos conquistados em 3 rodadas. O próximo desafio no campeonato inglês, após a data FIFA, será contra o Southampton. Mais do que isso, até mesmo lendas do Manchester United e outras lendas de outros clubes criticaram Cazé. Gary Neville, ex-lateral direito dos Red Devils, e Jamie Carragher, ex-zagueiro dos Reds, fizeram duros comentários sobre a apresentação do volante brasileiro. Ele perdeu um pouco a confiança, disse Neville em comentários à Sky Sports, antes de se espantar pela facilidade em que é desarmado no segundo gol. Casemiro simplesmente é tirado da bola, nunca é falta, ele apenas tem a bola roubada. Já o Carragher lamentou sobre a diferença das atuações atuais de Casemiro com as que o volante apresentava em um passado não tão distante. Ele teve uma carreira incrível e ganhou tudo o que é possível ganhar, mas é triste ver o que ele está passando. Um passe ruim pode acontecer a qualquer momento, mas no segundo gol ele é derrubado e humilhado e parece destruído enquanto cai. O volante brasileiro, que falhou nos 2 primeiros gols, recebeu nota 1 do jornal Manchester Evening News. Nas palavras do jornal, uma das piores atuações de um jogador do United no primeiro tempo em Old Trafford, culpado pelos 2 gols, sacado no intervalo, nota 1. Após as duras críticas recebidas pelo Casemiro, Ana Mariana Casemiro, esposa do craque, saiu em defesa do volante. No Instagram, postou uma foto de armário de troféus que o jogador conquistou ao longo do tempo. Em seguida, repostou no story uma foto do United com um comentário: "Sempre forte, Casemiro, o maior". Após a partida, Bruno Fernandes, capitão dos Red Devils, saiu em defesa de Casemiro e evitou falar em erros individuais. Qual o sentido de dizer isso para que o Casemiro perdeu a bola? Que o Kobbie Mainoo perdeu a bola? Nós vamos perder a bola se a gente quiser correr riscos. Eles perderam a bola quando quiseram ter a bola. Eles foram corajosos, faz parte do futebol. Eles são grandes jogadores para nós. Nós não vamos transformar isso em erros individuais. O Casemiro é mais experiente que eu não preciso dizer nada a ele. Ele sabe como funciona o futebol e que pode tirar algo do jogo agora. Sobretudo, ele jogou pelos 2 melhores clubes. Ele está acostumado a isso. Nunca será um problema para ele lidar com as críticas. Além dos 2 gols de Luiz Dias, o Salah, mais conhecido como o pai do United, também balançou as redes após dar 2 assistências. E o Liverpool de Arne Slot está dando muito trabalho, está encaixando muito mais rápido do que deveria.
e assim pode surpreender ainda mais nesse campeonato inglês insano, quem sabe para novamente fazer frente ao Manchester City tão poderoso. Mas eu quero saber é de você acha que o tempo de Casemiro no futebol já acabou? Comenta aqui embaixo e por favor conta pra mim a sua opinião, que é tão importante quanto tudo que eu falei. Muito prazer, meu nome é Zfoot. Opa, correção, meu nome é Gabriel, mas eu tô aqui como Zfoot. Eu agradeço demais a você estar aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e vocês podem me ver sempre no próximo vídeo, ou quer dizer me escutar. Até mais, valeu!